Olá, meus alunos, sejam todos bem-vindos a mais essa aula. Hoje a gente vai trabalhar com triângulos, conversar um pouquinho sobre triângulos, certo? Desde lá da sua definição geral até algumas partes importantes do triângulo que a gente precisa estar organizando, certo? Então vamos lá iniciar. Então a gente vai iniciar com o estudo dos triângulos, certo? Por definição, um triângulo, ele é um polígono formado por 3 segmentos, certo? E esses segmentos de reta, ele dentro dos polígonos é o único que é rígido e não deformável. A gente não consegue deformar um triângulo, certo? Só que por definição geral, para o triângulo existir, eu preciso que ele tenha, no mínimo e unicamente, 3 pontos, ponto A, ponto B, ponto C. 3 pontos não colineares, onde que eu posso traçar os segmentos de reta, e esse segmento de reta se torne um triângulo, certo? Em termos geral, a definição é essa. Então, ó, o estudo dos triângulos. O tri, da palavra triângulo, quer dizer 3. Então, triângulo quer dizer figura poligonal que possui 3 ângulos. Então, se possui 3 ângulos, possui 3 lados, porque eu preciso, para que exista um ângulo, eu preciso que isso aconteça. Eu tenho 2 segmentos de reta que formem um ângulo. Então, se isso aqui existir, ângulo A, se isso aqui existir, certo? Vai acontecer de eu ter possui 3 lados. Então, se possui 3 ângulos, eu possuo 3 lados. Os elementos formadores do triângulo. Vértice, certo? Aqui no caso, vértice A, vértice B e vértice C são os encontros. Ó. Esse encontro aqui desse segmento de reta com esse outro segmento de reta, eu tenho um vértice. Vértice A. Aqui eu tenho um vértice B. E aqui eu tenho um vértice C. São os vértices, são os encontros. Os lados de um triângulo. AB, BC e CA. Do A até o B, desse A até o B aqui, ó, é um lado. Então, eu chamo de lado AB e tem um tracinho aqui em cima, certo? Representando o lado AB. De B até C, tá aqui, ó, o lado BC. E de A até C, o ladozinho AC, ok? Vamos lá, continuando. Ângulos internos e ângulos externos. Gente, ó. Ângulos internos e ângulos externos, a gente tem que imaginar e ter em mente a seguinte situação. Quando eu olho para dentro do triângulo, nesse caso aqui, ó, dá para a gente ver com clareza. Eu tenho um ângulo A, eu tenho um ângulo B, eu tenho um ângulo C. Interno, dentro do triângulo. Se eu pegar o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C, eu tenho como resultado sempre, pode ser o triângulo que for, gente, vai ser 180 graus, certo? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo dá 180 graus. Quando eu faço o prolongamento dos lados, que é o prolongamento, professor, saiu aqui do vértice A, ele foi, passou no vértice B, tem um prolongamento. Saiu do vértice B, foi, passou pelo C, tem outro prolongamento. Saiu do C, veio, passou pelo A, teve outro prolongamento. Quando acontece de existir esses prolongamentos,
observa que eu vou ter ângulos externos que estão fora. Tá vendo? Ângulos externos. Esses ângulos externos, o ângulo alfa, o ângulo beta e o ângulo teta, na verdade, somados eles, tem que dar 360 graus. A gente vai ver isso mais na frente, certo? Então vamos lá. Como a gente viu, os triângulos, eles, para existirem, precisam ter 3 pontos não colineares, né? Para que ele exista. Mas só existe 3 pontos não basta para que o triângulo exista. Existe a condição de existência de um triângulo. A gente vai ver agora. Para que esse triângulo possa existir, são necessários que os 3 lados de cada lado, sendo um segmento de reta, ele tem lados que são maiores. Exemplo. Será possível construir um triângulo cujos os lados medem 5, 8 e 12? A gente vai ver o seguinte. Ó. Se eu pegar aqui, ó, colocar esse que vale 8 aqui, o que vale 5 aqui, 12, 8 e 5, o que está acontecendo? Meu triângulo, dá para me ver que eu posso construir um triângulo com esses valores. Mas por que eu posso? Então, se eu pegar aqui, ó, somar dois lados quaisquer do triângulo, 5 mais 8 deu 13. 5 mais 12 deu 17. 8 mais 12 deu 20. Professor, o que isso tem a ver com a condição de existência do triângulo? Ó, quando a soma de quaisquer dois segmentos, vou tomar dois segmentos, for maior que o terceiro segmento, então será possível formar um triângulo com eles. Então, ó, se eu pegar 5 mais 8, peguei o 5 e peguei o 8, deu 13. 13 é maior que 12, certo? Se é maior, então pode. 5 mais 12 igual a 17. Ó, 5 e 12 igual a 17. 17 é maior que 8? É, então pode. 8 mais 12 igual a 20. 8 mais 12 igual a 20. 20 é maior que o 5? É. Então, essa é a condição de existência. Se eu somar quaisquer dois segmentos, e esse for maior que o terceiro, que eu não incluí na minha soma, então será possível formar um triângulo com eles, certo? Então eu tenho que pegar e verificar as somas de 2 a 2 e ver se é maior que o próximo lado. Isso, no caso do triângulo, como eu tenho 3 lados, então eu vou ter essas somas com esses lados. Se isso acontece, a condição de existência, então o triângulo vai existir. Outro exemplo aqui. Pode existir um triângulo cujos lados medem 9, 6 e 3? Então vamos lá. Se eu pegar aqui e colocar aqui no gráfico, ó, 9, aqui o 9, 6 e 3. Observa que quando eu fecho, ó, aqui o 6, aqui o 3. Quando eu fecho o 6 e o 3, ó, o que acontece? Não forma um triângulo. Não forma um triângulo. Vamos ver isso na prática. Olha as somas aí. Se eu peguei o 9 e o 6, deu 15. Beleza. Deu maior que o 3. Quando eu peguei o 9 e o 3, deu 12. Beleza. Deu maior que o 6. Mas quando eu peguei o 6 mais 3, deu exatamente 9. E não pode dar igual. Tem que ser maior. Não pode ser igual. E nem menor. Tem que ser maior. Como deu exatamente o 9, isso quer dizer, na montagenzinha, ó, fechou em cima da retinha lá. Ó. Então, ó, veja que uma das somas foi menor ou igual a um dos lados. Se isso acontece, então não pode existir o triângulo com essas medidas no lado. Ok? O próximo exemplo aí.
Vamos aí, ó. 9, 6 e 3, ó. Tá vendo, ó? Só para a gente conferir o que estava acontecendo. Fechou, ó. Tá vendo, ó? Olha as somas aí, ó. 9 mais 6, 15. 15 é maior que 3. 9 mais 3, 12 é maior. 6 mais 3 é 9. Então, não dá, certo? Vamos lá. Classificação dos triângulos. Então, essa foi a condição de existência. Então, depois da condição de existência, que a gente já viu a definição, como a gente sabe a condição para o triângulo existir ou não, agora a gente vai entender como é sua classificação. Eu tenho dois tipos de classificação nos triângulos. Através dos seus ângulos e através dos seus lados. Então, quanto aos lados do triângulo, a gente tem que entender. Tem três tipos. Equilátero, isósceles e escaleno. O equilátero, três lados congruentes. O que é congruente? Iguais, tem a mesma medida. Então, se eu pegar aqui, ó, esse aqui, esse aqui, esse aqui, observa que eles têm uma linhazinha cada um. Essa linhazinha está indicando que eles são iguais, têm a mesma medida. Então, se esses três têm só uma linha só, então esse triângulo tem os três lados iguais, congruentes. Então, é um triângulo equilátero. Isósceles. O isósceles tem dois lados iguais e a base é diferente. Por isso que ele tem dois lados congruentes. Já o escaleno, as três medidas dele são diferentes. Então, os três lados não são congruentes, ok? Equilátero, isósceles e escaleno. A gente vai ver eles detalhadamente, que é muito importante. Então, de acordo com os seus lados, a gente tem esse aqui, ó. Triângulo, certo? E a gente vai observar que esse lado é igual a esse, que é igual a esse, certo? Que triângulo é esse? Se possui três lados iguais, seu nome será equilátero. Equilátero. Próximo. Esse lado é igual a esse, mas é diferente desse. Isso quer dizer que a base é diferente, certo? Se a base é diferente e os lados são iguais, esse triângulo eu chamo de isósceles. Lá na frente, a gente vai ver duas características do isósceles e do equilátero, que eu vou já mostrar aqui para vocês, que como esse aqui eu chamo de base, certo? Esse aqui eu chamo de base, ok? Como eu chamo isso aqui de base, esse ângulo aqui vai ter a mesma medida desse aqui, ok? Sempre. Isso aqui eu chamar de x, aqui também vai ser x, certo? Mesma medida. Lá no equilátero, que a gente viu anteriormente, deixa eu só voltar aqui para vocês verem. Aqui no equilátero, esses ângulos aqui, ó, como os lados são iguais, os três ângulos também são iguais. Então, voltando lá para o início da aula, como a medida dos ângulos internos dele mede 180, então quando eu pego 180 e divido por 3, vai dar 60 graus. Isso quer dizer que todos os ângulos do equilátero medem 60 graus, ok? Continuando. E o último da classificação de lados, a gente tem o triângulo escaleno, que os três lados dele são diferentes, certo? São diferentes. Os três lados têm medidas diferentes. Aqui é uma medida, aqui é outra medida e aqui é outra medida, certo? Lados diferentes, ângulos também são diferentes. Então, eu tenho uma medida para cá, uma medida para cá e outra medida para cá, certo? O que acontece? Esse lado aqui é diferente desse, que é diferente desse. Consequentemente, os ângulos também vão ser diferentes. Esse é diferente desse, que também é diferente desse, certo? Então, vai ser o escaleno. Escaleno. Então, de acordo com a classificação dos triângulos, a gente tem o seguinte, em resumo, aos lados. Três lados
medidas diferentes, certo? Ele é o escaleno. Consequentemente, os ângulos também vão ser diferentes. Isósceles. Pelo menos dois lados com medidas iguais. Então, se eu tenho esses, geralmente ele tem essa cara aqui, galera, ó. Esses lados são iguais e a medida da base é diferente. Consequentemente, seus ângulos aqui vão ser iguais, os da base, ó, certo? Ângulos da base iguais. Equilátero, os três lados têm medidas iguais. Ó. Esse é igual a esse e igual a esse. Qual a consequência disso? Todos os ângulos são iguais e medem 60 graus. Qualquer triângulo equilátero acontece isso. Então vamos lá. De acordo com os ângulos agora, viu, gente? De acordo com os ângulos. A gente viu de acordo com os lados, vamos ver de acordo com os ângulos. Já de acordo com os ângulos, a gente tem um lembretezinho antes de a gente iniciar. Tem que lembrar do seguinte. O que é ângulo agudo? Quando a medida é menor que 90 graus. Então, o ângulo é menor que 90. Quando é que ele é reto? Quando sua medida é exatamente 90 graus. Quando é que ele é obtuso? Quando a medida é maior que 90. Então, a gente vai ter isso aqui. Ó. Agudo, o desenho é esse. O ângulo vai ser menor que 90 graus. Ângulo reto vai formar um ângulo de 90. Ângulo reto, a gente conhece. E o obtuso vai formar um ângulo maior que 90. Isso é básico que a gente precisa na classificação dos triângulos de acordo com seus ângulos, certo? Então, vamos lá dar início. Para a gente se familiarizar melhor, ó, ângulo reto, certo? Então, vamos lá. Temos três tipos de ângulo aí, ó. Esse primeiro é menor que 90. Aí eu tenho menor que 90, eu tenho que é exatamente 90 e eu tenho maior que 90. O que vai acontecer nisso? Menor que 90 agudo, ângulo reto é o ângulo de 90 e o obtuso ele é maior que 90. Certo? Só para ficar bem claro para vocês. Quanto aos ângulos, tem três tipos de classificação. Quando encontrar aparecer o ângulo reto, esse triângulo vai ser retângulo. Quando os três ângulos forem agudos, o que é agudo? Menor que 90 graus, acabamos de ver. Então, quando os três tiverem essa característica, de ser menor que 90 graus, eu vou chamar ele de acutângulo. E quando ele apresentar um ângulo obtuso, basta um maior que 90, eu vou chamar ele de obtusângulo, certo? Retângulo possui ângulo reto, acutângulo, os três ângulos são agudos e obtusângulo possui um ângulo obtuso. De acordo com os ângulos, a classificação vai ficar o seguinte, ó. Observa que a minha base é o ângulo reto, certo? Aqui, ângulo reto. E dá para perceber que no meu ângulo reto, o ângulo que forma esse ladinho do triângulo é só esse, ó. Ele é menor que 90 graus. E aí eu tenho menor que 90 aí também, e aí também tem menor que 90. Quando os três ângulos é menor que 90, esse ângulo é o ângulo acutângulo. A gente viu aqui já no último slide. Já nesse, a gente observa que aqui aparece o ângulo reto. Então, se já apareceu o ângulo reto, é sem sombra de dúvidas que ele vai ser um triângulo retângulo. E já esse, a gente observa que aqui já apareceu o ângulo maior que 90 graus. Quando isso acontece, esse triângulo é um triângulo obtusângulo, certo? Triângulo obtusângulo porque vai ter um ângulo obtuso. Então, em resumo, a gente viu o seguinte, ó, quanto à medida dos seus ângulos. Acutângulo, os três ângulos são agudos. Três ângulozinhos aqui, ó, menor que 90 graus, agudos. Isso é acutângulo. Retângulo, quando aparece o ângulo reto. Ó, ângulo reto. E obtusângulo,
quando aparece um ângulo obtuso no meu triângulo, maior que 90, certo? Observe, minha referência sempre é 90 graus. Eu vou ter ângulos maiores e menores. Quando ele é maior, o ângulo é obtuso, o triângulo é obtusando. Quando ele é menor, o ângulo é agudo e o triângulo é acutângulo, certo? Basicamente, a classificação é somente essa. Então tá aí, ó, resumo com as duas classificações. De acordo com os lados, eu tenho equilátero 3 lados iguais, isósceles 2 lados iguais, escaleno 3 lados diferentes. Consequência disso, se os lados são iguais, seus ângulos também são. 2 lados iguais, os dois lados são iguais e a base é diferente. Só que a consequência disso é que os ângulos da base, os dois ângulos da base, são iguais. E no escaleno, os três ângulos vão ter medidas diferentes, de acordo com os lados. De acordo com os ângulos, a gente tem o acutângulo, quando os três ângulos são menores que 90 graus, ó, esse e esse. Isso quer dizer que os três lados são menores que 90, ele vai ter ângulos agudos, então chama de acutângulo. Reto, vai ter somente um ângulo reto aqui, na aparência a gente sabe que é triângulo retângulo, e é reto, um ângulo reto. E o triângulo vai ser obtusando, para aparecer pelo menos um obtuso. Pelo menos um obtuso apareceu, sem sombra de dúvida, ele vai ser obtusando. Ok, galera? Essa é a classificação dos triângulos, de acordo com os lados e de acordo com os ângulos. Tipo de ângulo em um triângulo. Ó, os ângulos, lá no início, já comecei a citar isso daí, a comentar com vocês, podem ser de dois tipos, internos ou externos. Interno está dentro do triângulo. Externo é quando eu faço o prolongamento dos lados do triângulo e consigo observar. Então, ó, olha a imagem. O que vai acontecer? Ó? Eu tenho um triângulo, aliás, desculpe, um ângulo, segundo ângulo, terceiro ângulo. E aí eu vou observar o seguinte, ó, estou dando nome a eles, e aí eu vou observar que quando eu faço o prolongamento, eu vou ter ângulos externos, certo? Observe, ângulo azul é interno, ângulo verde, externo. O que eu disse naquele início? A soma dos ângulos internos é 180. A soma dos ângulos externos, que estão fora, é 360. Ok? A gente vai ver isso detalhadamente. O teorema dos ângulos internos. Em todo triângulo, a soma das medidas dos três ângulos internos é sempre igual a 180. Então, ó, eu tenho o ângulo correspondente a A. Ângulo correspondente a A. Deixa eu tirar esse aqui. Ó, ângulo correspondente a A. Ângulo correspondente a B. E o ângulo correspondente a C. Certo? Ângulo A, ângulo B, ângulo C. Quando eu somar A mais B mais C, tem que dar 180. E aí vai aquela questão, ó, professor, onde é que eu vou usar isso aí? Para que vai me servir esse teorema? Em saber que essa soma dá 180. Por exemplo, vamos imaginar que esse triângulo ele tem os três ângulos agudos, ângulos diferentes, assim, um acutângulo. E aí eu vou determinar que o ângulo B é x, que aqui é 80, aqui é 60. Pronto, 60. Só para a gente verificar aí. 80, 60 e x. Como é que eu descubro quem é x? Basta eu usar o teorema dos ângulos internos, essa regrazinha aqui, ó. E aí eu vou determinar o seguinte, ó. Ângulo A, 80, mais ângulo B, 60,
mais ângulo C. Desculpa, ângulo B está errado. Deixa eu só mudar para não atrapalhar. O ângulo B é X. Ângulo B, determinei que seria X. Mais ângulo C, 60. Tudo isso tem que ser igual a 180. 180. Pronto. Está montada a minha equação. Montada a minha equação, o que eu vou fazer? É uma equação, gente. Equação de primeiro grau simples. Vou isolar o x. Então, o x vai ser o termo que eu vou isolar e o resto eu vou repetir do outro lado da igualdade, sabendo que esses dois números que vão para o outro lado da igualdade, eu vou ter que trocar o sinal. Para ficar mais prático, eu vou logo somar aqui, ó, 80 mais 60. Certo? Então, aqui vai se manter o 180. 180 vai ser mantido aqui. 180. Como ele vai mudar de trocar de sinal, vai ser menos. Aqui eu tenho 80 mais 60, 140. Certo? Quem vai ser meu x? É só eu subtrair 180 e 140. Então, meu x vai ser igual a 40. Então, esse x aqui de B é igual a 40 graus. Se eu somar 80, 60 e 40, vai dar exatamente os 180 graus, certo? É assim que funciona. Para qualquer triângulo, galera, seja ele equilátero, seja isósceles, escaleno, acutângulo, obtusângulo, triângulo reto, tudo. Todos os triângulos funcionam dessa maneira. As medidas dos ângulos internos sempre dá 180, certo? 180. Teorema do ângulo externo. Primeiramente, o ângulo externo vai ser o seguinte. Vai ser o prolongamento. Tá vendo aqui, ó? Ah, eu prolonguei, encontrei o x. Galera, é o seguinte. O ângulo externo, ele vai medir 360. Vou colocar aqui o slide logo do ângulo externo. Ó. Quando eu somar aqui, ó, fazer o prolongamento aqui, ó, desse e desse, o que vai acontecer? Formou um ângulo aqui, certo? Formou um ângulo aqui e esse aqui. A soma desses três ângulos vai dar 360 graus. Só que, o que diz o teorema? Em todo triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Pessoal, que diabo é isso? Vamos lá. Observe aqui que você tem um ângulo A, tá vendo? E você tem um ângulo B, que são os ângulos internos. Quando você somar esses dois ângulos internos, eles não estão sendo opostos ao ângulo externo x. Está lá do outro lado. Esse não adjacente, você pode trocar por oposto. Vai estar lá do outro lado. Então, o ângulo A e o ângulo B estão do outro lado de x. Então, a soma deles tem que dar exatamente esse ângulo aqui. Certo? Observe aqui, ó. Soma dos ângulos de um triângulo. Quando eu pegar esse aqui e esse aqui, pelo que a gente já viu e estudou, tem que dar 180, não tem? O que vai acontecer? Aqui é a circunferência completa, então ele tem que caber só em uma parte dela, certo? Por exemplo, caber só nessa parte de baixo. Observe a imagem. O círculo completo possui 360, vocês já sabem disso aí, ó. Ângulo externo 1, ângulo externo 2, ângulo externo 3. Viu? 360 graus.
certo? Já para o ângulo interno, olha, ó, o 1 foi, pedacinho do 2 também, olha aí, fechou 180, ok? Então, ó, os ângulos externos tem que possuir a soma deles 360 e os ângulos internos 180 graus, certo? Olha o teorema dos ângulos externos. A soma deles tem que dar 360 graus. Ângulo X mais ângulo Y mais ângulo Z tem que ser 360. Propriedade do ângulo externo de um triângulo. Vamos lá. É o que eu tinha dito para vocês. Ó. Tá vendo? Ó? Quando eu pego os dois ângulos opostos, ó, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, ó, são os dois opostos. Ó. Esse e esse. Eles são adjacentes entre eles e são opostos ao E aqui. Ó. Quando eu somar esse pedaço com esse pedaço, tem que dar esse, que eu vou demonstrar aí agora. Ok? Propriedade do ângulo externo de um triângulo. Vamos lá, continuando. O ângulo externo é igual à soma de dois ângulos internos opostos a ele. Estão do outro lado, certo? Estando lá do outro lado, está oposto a ele. Então, a soma deles é igual ao externo, certo? Isso aí vai resolver muita questão na vida de vocês. Perímetro de um triângulo. Perímetro é simples, ó. Observa, ó. Lembra lá da teoria, ó? 10 mais 6, 16 é maior que 8. 10 mais 8 é 18, maior que 6. 8 e 6 são 14, maior que 10. Então, tudo correto a questão de condição. Quando eu fechei, o triângulo se formou. O que é o perímetro? É somar os lados. Ó. No caso aqui vai ser, ó, soma das medidas dos três lados, 10 centímetros mais 8 mais 6, dá exatamente 24 centímetros, certo? Agora a gente vai entrar na questão de sevianas notáveis, que a gente pode estar trabalhando dentro do triângulo, certo? E aí vocês têm que observar o seguinte, ó, que a gente pode ter dentro do triângulo. Altura, bissetriz, mediana, mediatriz e ponto médio, certo? Tudo isso a gente vai aprender, vai revisar no caso. O que é seviana notável? Seviana é o segmento de reta que liga um vértice do triângulo ao lado oposto correspondente. Então preste atenção, já começa a decifrar as coisas aí, para você entender. Eu sei que eu vou ter que ter uma reta que vai estar dentro do triângulo em algum lugar. Porém, essa reta tem regra de início e regra de fim, certo? Qual a regra principal? Vai ser um segmento de reta que vai sair do vértice. Quantos vértices tem o triângulo? Só tem 3. Então, a seviana vai sair dos 3 vértices do triângulo. Desses 3 pontinhos aqui. E aí, dentro do triângulo, ele vai andar para qualquer lugar. Só que tem que ser exatamente para o seu lado oposto. Que é o oposto. Vai do outro lado, vai sair daqui uma reta, vem para cá, para o seu lado oposto. Daqui vem para cá, ó, seu lado oposto. Daqui traça uma reta e vem para cá, ó, lado oposto. Sai do vértice para o lado oposto. Sai do vértice para o lado oposto. Qualquer seviana funciona do mesmo jeito. E aí, o tipo de seviana é que vai determinar seu nome. O caminho que ela vai percorrer, o que ela vai fazer, onde ela vai passar, onde ela vai tocar. Porque eu posso sair de um ponto de qualquer lugar. E aí, o que ela vai fazer dentro do triângulo é que vai dar nome a eles, isso e a gente vai entender. Mas entenda o seguinte, que a seviana, ela sai de um vértice e vai por dentro do triângulo, uma reta, para o seu lado oposto. Então, vamos lá. A primeira seviana que a gente vai ver é a bissetriz.
E ela é bem simples a gente ver, porque bissetriz é uma reta que divide o ângulo em duas partes. Então, vai sair de um vértice para o lado oposto, só que vai fazer o seguinte, vai dividir o ângulo ao meio. Se isso acontece, essa seviana, essa reta, eu chamo de bissetriz, certo? Bissetriz. O que vai acontecer? Ó? Eu tenho os três ângulos, e aí, saindo lá do vértice A, observe o vértice A aqui, ó. Vértice A, saindo do vértice A, olha, ó. O que vai acontecer? Sai uma reta, uma seviana de lá, que divide o ângulo aqui em dois lados iguais. Isso eu chamo de bissetriz. Isso vai acontecer quantas vezes? 3. Então, posso ter 3 bissetrizes aí, porque eu tenho 3 vértices. E de cada vértice vai partir uma bissetriz. Observem aí. Ok? Mais uma coisa. Ele diz que vai cruzar, vai dividir o ângulo ao meio. Não fala nada dos lados. Então, ele pode cortar o lado onde for. O que me interessa é cortar o ângulo ao meio. Certo? Quando isso acontece, eu chamo de bissetriz. E aí, vai ter um ponto onde todas vão se unir, certo? E esse ponto também tem nome, tem propriedade, tem tudo. A gente vai ver um pouquinho mais na frente aí, viu? Estou só adiantando para vocês. Mediana. Lembra, a bissetriz corta o ângulo ao meio. A mediana liga os vértices até o ponto médio do lado oposto. Gente, o que é ponto médio? Vamos lá, vamos entender. Ponto médio é o ponto exato do outro lado, no caso da semirreta lá, da semirreta, de forma um triângulo, bem exato, que divide aquele lado ao meio. Certo? Por exemplo, colocar bem aqui do lado. Eu tenho uma reta aqui, ó. Supor que uma reta, e aqui vamos supor que fosse o meio dela. Aqui eu vou marcar um ponto. Certo? Esse ponto eu chamo de ponto médio. E aí, lá do triângulo, o vértice dele, eu vou traçar uma reta que vai de lá até o ponto médio. Isso eu chamo de mediano. Essa reta eu chamo de mediano, que sai do vértice até o seu lado oposto, só que se ligando ao ponto médio. Observem, ó. Triângulo ABC. E aí, ó, sai do vértice e vai até o outro lado. Fazendo o quê? Aqui, ponto médio. Dividir esse lado e esse lado em partes iguais. Ok? Não divide, a mediana não divide o ângulo ao meio. Certo? Eu vou traçar aqui, você observa que esse lado aqui é maior do que esse. Ele não divide o ângulo ao meio. E sim, ele vai até o vértice. Ou, desculpe, vai até o ponto médio do outro lado. Ele parte do vértice e vai até o ponto médio do outro lado. E também eu tenho 3 medianas, certo? 3 medianas. De cada vértice, lembra? A seviana, que é essa reta, parte dos vértices. Se eu tenho 3, vou ter 3 medianas. Assim como eu vou ter 3 bissetrizes, tudo em 3. E também eu vou ter um ponto, que também vai ser nome, vai ser estudado. A gente vai ver mais na frente o resumo sobre ele. Altura é um segmento de reta que une o vértice ao lado oposto perpendicular, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. Lembra? Bissetriz corta o ângulo ao meio. Ele não se importa com o lado oposto, ele quer saber que o ângulo foi ao meio. A mediana, ele vai se importar com o lado, o ponto médio dividindo bem ao meio. Então, não importa o tamanho que fica a divisão dos ângulos. Já a altura, não. A altura vai determinar o seguinte. Vou determinar a altura do triângulo, eu vou traçar uma seviana, uma reta, onde essa reta seja perpendicular ao lado oposto. Quando ela chegue lá no lado oposto, ela esteja formando um ângulo de 90 graus. Observe aí, ó. Triângulo ABC. E aí, a gente tem imagem lá do início, lá, ó. Lembra, ó? Coloquei para vocês. Isso é um ângulo reto, tem que formar isso aí quando a seviana sair. Então, ó,
Partiu a serviana, vai lá, ângulo de 90 graus. Observe, aqui eu tenho o ângulo de onde partiu. Não são iguais. Aqui eu tenho um ângulo reto, certo? Então, isso aqui eu chamo de altura do meu triângulo. A gente estuda muito isso aqui em trigonometria, gente. Preciso demais disso aqui, certo? Encontrar a altura de um triângulo, determinar o tamanho do triângulo, ver o cateto correspondente à altura e tudo mais, ok? Tudo isso aí a gente vê em geometria e em trigonometria. Mas continuando. Mesma situação. Sai do vértice, foi para o lado oposto, mas qual é a ideia? Qual é a definição geral? Que para ser altura tem que ser perpendicular ao lado oposto. Tem que formar 90 graus. Tem que formar um ângulo reto. E aí, também, eu vou ter 3. 3 formando a mesma coisa. Saindo dos 3 vértices. Ó. Cada vértice traçado formando 90 graus. Ok? Vamos lá. Ó. Tá vendo? Ó? Tem uns 3. E também, ó, eu tenho um ponto onde eles vão se cruzar. E esse ponto também vai ser estudado, vai ser relembrado. E a última serviana que a gente vai ver é a mediatriz. A mediatriz, gente, é o seguinte. Lembre-se de uma coisa. A mediatriz, ela não vai sair do vértice, certo? Não vai sair do vértice. A mediatriz, ela vai sair do ponto médio, certo? Ponto médio. E aí, ela vai passar pelo ponto médio, do lado do triângulo, e tem que ser perpendicular a esse lado, quer dizer, vai ter que formar 90 graus. E aí é o seguinte, ó, como eu tenho 3 lados, eu posso ter 3 mediatrizes. Então aqui, ó, que é o ponto médio, ó, certo? Ponto médio. Ó. Divide o ângulo, ó, em lados iguais, certo? Então é o ponto médio. Eu vou traçar uma reta aqui, que ela vai ser, tem que ser perpendicular, ó, formar 90 graus. Certo? Aqui, ó. Aqui ela, ó. Formou 90 graus. Entendeu? Então aqui, ó. Tracei uma mediatriz, tracei a segunda mediatriz e a terceira mediatriz. Vamos entender mediatriz. Ela vai sair do ponto médio do lado. Então aqui é o ponto médio desse lado, aqui é o ponto médio desse e aqui é o ponto médio desse. Certo? O que está acontecendo? Do ponto médio tem que formar 90 graus. Formou aqui, formou aqui, formou aqui. Isso aconteceu, ela é mediatriz. A mediatriz é a única que não sai do vértice. Ela sai do ponto médio, entendeu? As outras saem do vértice, a mediatriz não. Ela sai do ponto médio. Então, bissetriz, mediano e altura sai do vértice. Bissetriz, com a característica de todas, menos a mediatriz, claro, né? De todas, com exceção da mediatriz, ela sai do vértice e vai para o lado oposto. Só que a bissetriz corta o ângulo ao meio, a mediana vai até o ponto médio do lado oposto e a altura forma no lado oposto o ângulo de 90 graus. Ela é perpendicular ao lado oposto, saindo todos partindo do vértice. A mediatriz não. A mediatriz ela sai do ponto médio, formando 90 graus. E também elas se cruzam, certo? Também aqui, ó. Elas se cruzam. Esse pontinho que elas se cruzam também tem nome, certo? É o circuncentro. A gente vai dar uma olhadinha nele um pouquinho mais na frente. Então, os pontos notáveis que eu estava falando para vocês. Bissetriz, acho que já deu para entender. Corta um ângulo ao meio, divide em partes iguais. E aí tem um momento onde eles vão se cruzar, porque como eu tenho 3 vértices, vou ter 3 bissetrizes. Eles vão se cruzar. Quando eles se encontram, eu chamo de incentro, certo? Esse pontinho de encontro deles, eu chamo de incentro. Incentro. O incentro, que é o segmento da bissetriz interna, é um ponto de encontro das bissetrizes de um triângulo chamado de incentro. Observação.
O incentro, deixa eu voltar aqui. Opa, tá aqui. O incentro é o centro da circunferência escrita no triângulo. Por exemplo, eu tracei as minhas 3 bissetrizes, certo? Marquei o incentro. O incentro, ele é o centro de uma circunferência que eu posso escrever dentro desse triângulo, certo? Isso para qualquer triângulo. Uma circunferência inscrita dentro dele, o centro dela eu chamo de incentro. Então, como é que eu acho esse incentro? Eu vou pegar através da bissetriz. Vou traçar as 3 bissetrizes, vou marcar o ponto no centro, e aí eu posso encontrar a circunferência dentro desse triângulo. O da mediana, o encontro das medianas, eu chamo de baricentro, certo? É o baricentro, encontro das medianas. Então, uma das propriedades do baricentro é o seguinte: em todo triângulo, o baricentro divide cada mediana na razão de 2 para 1, ou seja, a medida do baricentro ao vértice é o dobro da medida do baricentro ao ponto médio. Gente, simplesmente está dizendo o seguinte: vamos observar só essa daqui. Ó. Quando eu faço todas as medidas, as medianas, encontro o baricentro, a medida do vértice até o ponto médio, que é a mediana, o ponto exato, onde eu chamo de baricentro, vai ser o seguinte: do vértice até o baricentro é 2 vezes do centro até o ponto médio. O que acontece? Se daqui do vértice até o centro eu tiver um total de 5 deixa eu colocar um número aqui diferente, de 50 centímetros, por exemplo. 50 centímetros. Isso quer dizer que do centro até o ponto médio vai ser 25. Por que é 25, professor? Porque do ponto médio até o baricentro vai ser um valor. Do baricentro até o vértice é 2 vezes esse valor. Então, se aqui do ponto médio ao centro é 25, do ponto médio ao baricentro é 25, do baricentro ao vértice vai ser 2 vezes esse valor. No caso, vai ser 50. Somente isso, ok? Isso vale para todas as medianas. Altura. O encontro das alturas eu chamo de ortocentro. Ortocentro. Aí a altura é o seguinte, gente, ó. Eu tenho vários tipos de triângulo, então eu vou ter vários tipos de altura, certo? Vou ter a altura do ângulo reto, do obtuso, do equilátero, do escaleno, do obtusângulo e assim por diante. Tenho vários triângulos. E aí eu vou ter várias alturas também, consequentemente. Então, ao depender do tipo de triângulo, a gente pode ter o seguinte: ortocentro interior ao triângulo. Isso acontece quando? Quando ele vai ser acutângulo. Quer dizer que vai ser dentro do triângulo.